O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Olá, estamos aqui no podcast Poder Público, o podcast de política do público. Tenho aqui comigo o São José Almeida, redatora principal. Boa tarde. A Helena Pereira, editora executiva. Olá, viva. E a Sónia Sapage, editora de política. Olá. E eu, Ana Sá Lopes. Se tivermos em conta que das reduções que vamos obter nestes modelos aqui adotados nesta área metropolitana, as reduções são superiores, muitas vezes, num só mês, ao aumento de 4 anos do salário mínimo nacional, nós compreendemos bem o que é que esta medida significa para o aumento do rendimento disponível das famílias portuguesas. Vamos pensar se é o Primeiro-Ministro que tem razão e este corte de custos para as famílias nos espaços sociais das áreas metropolitanas é mesmo uma revolução ou é, como diz a oposição, pelo menos o PSD, uma revolução eleitoralista? Eles não usam a palavra revolução, claro. Mas é uma revolução, São José? Uma revolução não será. Não vamos abastardar o termo revolução. Mas eu penso que é uma medida... Estamos a pensar no 25 de Abril, mas reparem, em termos de metáfora, eu por acaso acho que é uma revolução. Não, mas acho que o homem desta vez tem razão. O homem, o Dr. António Costa. É assim, eu acho que é uma medida muito importante, justa, socialmente justa e necessária. Em qualquer país democrático, qualquer sociedade com um nível de vida, nem é preciso um nível de vida muito elevado, mas em que o Estado se preocupa de facto em garantir questões de soberania e de vivência social que possam permitir o desenvolvimento económico. Os transportes são estratégicos. O transporte das pessoas para o trabalho, para produzirem, é estratégico. E em todos os países democráticos e desenvolvidos, os custos públicos com os transportes públicos são sempre elevadíssimos. Eu acho que a medida é uma medida correta, que peca por tarde, é importante, não só para as famílias, mas para as pessoas individuais. Eu ando de transportes públicos. Quando eu disse família, estava a dizer pronto, porque então é evidente. É uma pipa de massa, claro, tens 5 pessoas dentro de casa, um monte de filhos. Pronto, um casal que tenha 2 filhos e que o casal trabalha, então, noutro concelho que não aquele em que mora, é uma grande poupança. Eu acho a medida, portanto, boa, importante, peca por tarde, necessária, que vai ter impacto real. Eleitoral? Achas que também vai ter impacto eleitoral? Há sempre aqui assim um lado que pode-se dizer que tudo o que seja feito no ano de eleições é eleitoralismo. É evidente que se calhar vai ser das medidas tomadas por este governo que impacto positivo maior terá. Portanto, desse ponto de vista, é possível que tenha consequências eleitorais. Agora, achar que o governo faz isto por eleitoralismo, acho que é um bocado simplificar e reduzir a questão. É uma questão importante, é uma medida que eu acho mesmo boa, importante e necessária. Eu sei o que é a realidade dos transportes públicos em Lisboa, sei o que é fora de Lisboa, porque eu já morei em Lisboa. Já morei fora de Lisboa, trabalhando em Lisboa, eu não tenho carro, não conduzo. E, portanto, percebo a necessidade da medida e o lado positivo da medida. É pena é que não tenham aproveitado para comprar mais 250 autocarros. Por exemplo, já estão a comprar uns, ou seja, essa é uma a qualidade dos transportes e a importância estruturante na sociedade dos transportes públicos obriga a um investimento também em material, não só no acesso das pessoas a transportes públicos baratos. E isso não se está a ver grande coisa, de facto. Helena Pereira, tu achas que
esta é uma medida revolucionária? Sim. Mediamente revolucionária? Eu concordo inteiramente com a São José e concordo que é das medidas que já foram tomadas por este governo, as que têm um efeito mais visível e imediato na vida das pessoas e na conta que as famílias pagam no final do mês. Atenção, é importantíssimo, porque a grande parte das pessoas realmente só tem dinheiro para a alimentação e para os transportes e pouco mais. Portanto, é muito importante. Agora, eu acrescentaria só aqui 2 pontos. O timing. O anúncio foi feito o ano passado, quando foi o orçamento, para ligarmos à questão do eleitoralismo. Foi feito o ano passado no Orçamento de Estado, e na altura o Governo anunciou que seriam precisos 65 milhões para este passo único. Entretanto, com o passar do tempo e com a concretização da medida agora, serão 140 milhões que serão pagos pelo Orçamento do Estado. Isso é uma matéria que está a dar muita polémica, porque as pessoas que são fora de Lisboa e do Porto questionam por que razão é que nós estamos a pagar. Sim, mas esse argumento não colhe passageiros Lisboa da área e do Porto. metropolitana de Lisboa e do Porto. Estou só a pôr dados em cima da mesa. O outro dado tem a ver também com esse timing. Em 1 de Abril entra em vigor a maior parte das mudanças e fica mais barato o passe, mas há uma medida que só vai entrar em vigor dia 1 de julho, porque o Governo descobriu que não é tecnicamente possível fazer já, que é o desconto do passe familiar. Ou seja, isto até é conveniente, há uma parte dos efeitos que as famílias vão ver já, dia 1 de Abril, antes das eleições europeias, e outra parte que verão em julho, mais perto das eleições legislativas. Portanto, isto é tudo também... Acho que é também a cabecinha maquiavélica de António Costa a funcionar. Não, até é bom as pessoas terem notícias positivas assim, a pouco e pouco. Sabe melhor, eu acho que até sabe melhor. É, um bolinho de cada vez e tal. Ok, mas não, e diz-me, Sónia, o que é que tu achas? Na verdade, eu acho que até por esta interpretação que a Helena traz à luz, presta-se a essa interpretação, à interpretação de que é eleitoralista. Não diria, como disse o Fernando Negrão, que é a medida mais eleitoralista de que há memória, ou Marcos Mendes disse que era uma bomba eleitoral. Enfim, não diria isso, mas acho que se presta a esse entendimento. Eu queria só acrescentar um dado que me parece que a juntar à questão do preço também é muito importante, que é a grande dificuldade de transitar e de usar transportes públicos nas zonas metropolitanas era teres um bilhete que pudesse funcionar em todas as plataformas, e isto permite também essa comunicação, e isso também a seu modo é uma revolução, não é? E é importante, é muito importante para quem anda por aí todos os dias nos transportes públicos, vem resolver esse problema. E essa parte também estava para resolver há anos. Agora, concordo que havia outros problemas para resolver relacionados com horários, com carruagens, com autocarros, e de facto isso fica um pouco aquém. Queria só recordar aqui que o Primeiro-Ministro não falava nada, recusou tudo o que era acusações de eleitoralismo e até falou em neutralidade carbónica. Portanto, ele não estava só a pensar no bolso dos portugueses nem nos votos, também estava a pensar no ambiente, não é? Muito bem, muito bem. O problema, de facto, como a São José começou aqui logo por dizer, é que enfim, para ficarmos à espera do autocarro temos que esperar muito tempo. O metro é a mesma coisa e as coisas estão bastante velhas para o que devíamos ter, e não houve nenhuma revolução nos transportes. Houve nos passes, e admito que sim, não há nenhuma revolução nos transportes. Eles compraram há cerca de quase um ano, houve contratos para comprar 250 autocarros para Carris. De qualquer forma, é pouco ainda, é preciso mais, é preciso comboios, quer dizer, não chega. O metro funciona em más condições. Houve muitos anos de desinvestimento, de estagnação no investimento, em tudo no país, não é? Pronto, não é preciso voltarmos a falar da Troika, porque houve a Troika, tudo bem. Mas é evidente, houve muitos anos, é o problema dos serviços públicos todos, de saúde também, durante muitos anos ficou tudo parado, não se investiu. Nos transportes isso tem consequências graves, não é? Tem, há zonas do país de interior, e eu já tive em reportagem algumas delas, e daí eu também, há uma parte daquela argumentação de estamos a pagar do interior a dizer que está a pagar os passos do litoral,
que eu até percebo, porque tu tens zonas do país que não têm transportes públicos. Isto lá não é um problema, não se pode dar dinheiro porque não há transportes públicos. Eu tive uma vez em reportagem em Vila de Rei e lembro-me que os velhotes das aldeias contíguas não tinham maneira de ir à vila, a não ser um autocarro da Câmara que passava uma vez por semana para os levar às compras. Falta fazer. Essa revolução falta fazer, e isso também é uma revolução que o próprio Primeiro-Ministro e o Governo todo andou a dizer que fazia a revolução de acabar com o filme dos dois países, termos o interior e o litoral. Sim, agora, também uma coisa é uma coisa, citando a doutora Manuela Ferreira Leite, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, no sentido em que esta medida por si, estamos a falar que para viver em Lisboa, ainda saiu um estudo recentemente, em que para viver com algum conforto em Lisboa, uma pessoa sozinha não pode ganhar, deveria ganhar, estamos a falar de rendas que estão a disparar à maluca, estamos a falar da comida, obviamente os supermercados é mais ou menos igual em todo o lado, mas comer fora é diferente, porque precisava ganhar 1.500 euros líquidos. Quem é que ganha 1.500 euros líquidos neste país? Não, e não é só isso. Não é assim muita gente. A questão não é só essa. A área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana do Porto são as maiores concentrações de população em Portugal, ponto final, parágrafo. Por muito abandonado que esteja ao interior... Está, não estou a dizer que não. Por muito que não haja transportes públicos no interior, que não há, não há, há zonas que não há, os que há são poucos, há uma realidade que é os milhões de pessoas que vivem nas duas áreas metropolitanas e que têm que deslocar-se todos os dias para o seu trabalho, andar horas dentro de transportes públicos. E não têm casa, não podem pagar. Deixa-me só acrescentar isso é de facto importante, esta baixa nos passos. E há uma coisa interessante que até era importante ver, porque, por exemplo, um professor que está à espera de ser descongelado a carreira e que não haver descongelado a carreira este ano, se essa pessoa anda em transportes públicos e que se possivelmente vive em Setúbal e trabalha em Lisboa, por o efeito do passe mais barato, vai ganhar se calhar o triplo do que aquilo ganharia se fosse descongelado o seu escalão este ano. Eu acho que é isso que também o António Costa está ancorado. É uma opção. É uma opção mais democrática e importante. Sim, quem é que tem um aumento de 40 euros, não é? Exatamente. Ou mais. Há então, pessoas que vão as simulações para mais quem, de 40 euros por mês. Entre Lisboa e se para 80 euros, entre Lisboa e Setúbal, a poupança pode ser. Há passos que são mais de 100 euros. Esta semana, o novo Ministro das Infraestruturas, o nome é tão complicado. E Habitação. Mas tem alguma dificuldade em pronunciá-lo. Pedro Nuno Santos veio a público justificar, porque achou que devia justificações ao povo, que devia uma resposta ao povo, que o povo tinha todo o direito a interrogar o facto da mulher dele ter sido nomeada chefe de gabinete do seu amigo e novo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro. A justificação foi grande, Pedro Nuno Santos faz muitos pormenores, desde quando conheceu a mulher, quando se apaixonou, que ela era gira, e outros atributos, adjetivos, justificações. O que é que tu pensaste disto, São José? É assim, eu acho, pronto, foi uma explicação inédita, não é? Vir explicar nas redes sociais as suas opções pessoais. Não sei se é muito útil para a discussão do assunto, não é? Para a discussão da questão de fundo. Mas acho que é importante ele dar, eu acho que é uma, da parte dele, é um ato de transparência e de necessidade de explicação, de sentir essa necessidade de explicação, que eu acho que é importante. Isto é transparência de um governante. Agora, de facto, há aqui um problema que começa já, qualquer dia havia uma expressão quando eu era nova, que era, são mais que as mães, não é? De facto, esta coisa dos familiares no governo já começam a ser muitos, não é? Sim, agora eu percebo que não se pode, se calhar, impedir uma pessoa que tem, não se pode, se calhar, ou que pode ser complicado impedir que uma pessoa que tem uma carreira pública e política própria, só porque entretanto casa com um colega ou camarada de partido, fique erradicada da vida pública e não possa... É complicado isso.
essas limitações. Mas, por exemplo, quer dizer, nós temos no jornalismo limitações. Pois temos. Temos limitações. Nenhum diretor convida a sua mulher para editor de qualquer coisa. Nenhum jornalista de política que eu saiba, em Portugal, se atreve a casar com um ou com uma política. Tens a certeza? Deixa cá começar a pensar. Vê lá, se conhece algum jornalista... Deixa-me cá fazer contas. Jornalista de política. Casar é uma coisa muito séria. Bom, pois está bem, mas isso houve... Mas a regra é que não há, quer dizer, há coisas que entram no domínio, não só do nepotismo, pode ser uma palavra muito forte. Eu nem vou a esse ponto que tu dizes, mas eu acho que a maior parte dos diretores de jornais não consideram aceitável nomear para um cargo de editor, até para contratar como jornalista, a sua mulher. E apesar dos jornalistas casarem uns com os outros. Claro. Uma coisa é quando estão na mesma redação e casam e pronto, aí não vão, um não vai perder o emprego ou despedir-se porque está casado. Mas a minha experiência prática, eu tenho visto isso. O fulano tal que é casado com não sei quem não a vai contratar porque acha que fica com cápsis diminúcio, que acha que está a favorecer a mulher. Portanto, essa questão que nós até na nossa profissão temos um bocadinho, não estou a dizer que seja extensa e total e absoluta, cada vez isto se está a notar que eu concordo, eu acho que as pessoas têm a sua carreira, acho que ele fez bem. Acho mesmo que ele fez muito bem em ter vindo, em vez de chutar para o lado e olhar para o lado. Nós sabemos que Pedro Nuno Santos tem ambições políticas e eu acho que é precisamente nessa linha. Ele sabe o que é que o povo pensa. Ao contrário de muitos políticos que estão enfiados em algumas redomas de cristal, o Pedro Nuno sabe, está na rua, está no terreno e sabe isso. E o gajo percebe que aquilo é um cápsis diminúcio para ele. Foi o único membro do governo a falar sobre o assunto. Foi o único, e é por isso que ele diz: eu devo uma explicação ao povo. E há mais tempo se fala do caso de Vieira da Silva e de Mariana Vieira da Silva. Eu acho que ele esteve, por acaso, acho que esteve bem em fazê-lo, acho que podia ter, havia alguns pormenores que nós não tínhamos que saber, mas pronto. Há uma questão, Sónia. Eu gostava só de vos dizer uma coisa, é que quem se justifica, que é o Pedro Nuno Santos, é a pessoa que não tinha nada que se justificar. Eu acho que quem tinha de justificar era o Eduardo Cordeiro, porque ele é que a escolheu. O Pedro Nuno vai justificar o quê? Apaixonei-me por esta mulher que já existia na minha vida antes de ser... Por acaso, eu acho que ele o fez e que contribui para esclarecer uma série de dúvidas que as pessoas podem ter. Ele tem razão quando diz: ninguém deve ocupar uma função profissional por favor, como ninguém deve ser prejudicado na sua vida profissional por causa do marido, da mulher, da mãe, do pai, etc. Mas eu acho que quem se podia justificar era o Eduardo Cordeiro e dizer: eu escolhi esta pessoa porque é uma pessoa em quem eu confio, que já trabalhava comigo há não sei quantos anos, que por acaso casou com o meu amigo na altura em que já estava na política. Não vejo que tivesse de ser o Pedro Nuno a fazer isso, por acaso. Sim. Nesse aspecto discordo. Sim, mas de qualquer maneira é um ato de transparência governativa do parte dele. Ele fez bem, de facto. Deixa-me só acrescentar. Sim, fez bem. Eu até gostava de ouvir outras pessoas que também foram envolvidas em casos semelhantes, ou seja, estão numa situação parecida, ter familiares no governo e que não falaram, também gostava de ouvir. Agora, citando ainda como a Sónia estava a fazer o que disse o Pedro Nuno Santos, eu tinha anotado aqui outra expressão dele, que é: a minha mulher não merece ser menorizada no seu percurso profissional, por causa de estar casada com ele. Aqui não é uma questão de menorizar nem a mulher dele, nem ele, nem as outras pessoas que fazem parte da mesma família e que estão no governo. Não se trata de menorizar as suas capacidades intelectuais, o seu currículo, o seu mérito, as suas qualificações. Agora, parece-me que, quando isto acontece, o que fica menorizado é o próprio exercício do cargo político que eles têm, que é o que fica fragilizado, o que fica em causa, não é o currículo da pessoa, é nós, eleitores, ou nós, população, olharmos para um ministro ou para um secretário de Estado e ficarmos com dúvidas sobre o exercício daquele cargo. E acho que ninguém está a menorizar, lá, volto a sublinhar, ninguém está a menorizar as qualificações das pessoas em causa, mas sim o que é que isso projeta em termos de autoridade para o cargo.
público e político que exercem. E é isso que está a ser debatido. Sim, e não queremos debater o currículo das pessoas. Principalmente o efeito cumulativo, como dizia a São José, são mais que as mães. Foi corajoso ele ter falado disso, mas está a levar a discussão para um campo que não é esse que nós estamos a discutir. Como a Ana deu o exemplo das pessoas que não nomeiam a mulher ou o marido para um cargo de chefia que tem que tratar proximamente. Não estamos a falar de que a pessoa não tem qualificação para isso, não é isso que está a falar. Pronto. E há aqui outro problema, que é de facto a elite é cada vez mais pequena, não é? A bolha é cada vez mais pequena e... A ideia é que conheceram-se todos na JS, estiveram todos naquela geração, Exato. São todos amigos daquele curso de Direito. Não é só essa e de repente são os gajos que mandam. Não é só essa situação cá no governo, não é? Portanto... Aliás, sim, recordo que aqui há algum tempo... Não, eu estou a falar dos colegas de faculdade de António Costa. Recordo que aqui há pouco tempo a mulher do Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, que ninguém conhece porque também não é da JS, julgo eu, não sei, que chama-se Isabel Marrana, foi chefe de gabinete do secretário de Estado do Ordenamento e na altura isso foi muito batido e ela acabou por deixar de ser. Claro, mas ainda por cima na mesma área. Ordenamento. Não, que a questão é essa mesmo, é que quando um governante toma uma decisão e essa decisão choca ou pode chocar com quem seu familiar também está no governo. Conflito de interesses. Há um conflito de interesses, claro. Como é óbvio. Pronto. Como é óbvio. Bem, passamos a outra pessoa que parece que resolveu tentar passar por cima de um conflito de interesses, demitindo-se da direção do CDS, Adolfo Mesquita Nunes, ao ocupar agora um cargo importantíssimo na Galp. Eu disse que durante vários anos foi possível conciliar ativamente as duas, a política e a minha vida profissional. Mas eu sempre disse que quando chegasse o momento de optar, eu teria que optar pela minha vida profissional, porque é essa a minha opção de vida. E o convite que recebi para fazer parte do Conselho de Administração como membro não executivo da Galp, num processo de renovação empresarial e geracional numa empresa que enfrenta desafios e com uma área de atividade que enfrenta desafios altamente disruptivos, foi um convite muito motivador, porque eu gosto daquilo que são os desafios da disrupção dos novos modelos da nossa economia. E, portanto, chegou o momento de fazer uma escolha, porque esta função que vou desempenhar é adicional à minha atividade profissional como advogado e é uma escolha que eu fiz como sempre disse que iria fazer e é uma escolha a que eu tenho direito. Eu não tenho direito de impor a escolha a ninguém, não tenho direito que as pessoas aceitem a escolha, não tenho direito a exigir às pessoas que não façam insinuações ou que não façam acusações. E se pensarmos bem, na política estamos sempre sujeitos a este género de acusações. Quando vimos para a política dizem-nos que queremos ir para o tacho. E enquanto cá estivermos na política, é pelo tacho. Se sairmos da política, é porque queremos ir para o dinheiro. E mesmo para ir dar aulas num instituto público, como o Pedro Passos Coelho, também há críticas porque sai para dar umas aulas. E, portanto, estas teorias conjugadas tornam impossível tomar uma decisão que não seja suscetível de críticas. Eu tenho de aceitar essas críticas, eu tenho de as ouvir e de conviver com elas. São José, o que é que tu pensas sobre isto? Eu tenho muita pena, porque eu não sei se ganho um bom administrador não executivo e penso que se perde alguém para a política que, pelo menos pelo que mostrou até agora, poderia vir a fazer uma carreira importante na política portuguesa. Percebo que ele se demita do CDS porque não pode ser vice-presidente da vice-presidência do CDS. Parece que vai continuar também fazer o programa eleitoral. Sim, isso é que eu se calhar acho mais duvidoso, mas ele, como é ele tem estado a fazer, eu acho que para sair tudo, se quis abraçar a vida eu acho que privada. Ele fez um compromisso de 50-50. Pronto, mas não, devia abandonar tudo, não é? Mas tens outros casos de pessoas que estão a trabalhar no privado e a fazer programas eleitorais, não parece que seja por aí. Sim, mas eu, olha, lamento, acho que é uma pena. Há imensa gente nas direções dos partidos políticos que podiam ir tratar da vida, sei lá, até dedicar-se à restauração, não têm nenhuma competência para o que estão a fazer, não é? Falava-se muito. Pronto, e o Mesquita Nunes, de facto, do que mostrou até agora, anunciava-se um político sólido para uma carreira futura. Sim, um futuro, já se falava nele como um futuro líder do CDS daqui a não sei quantos anos. E é pena que ele tenha o feito ou tenha tido necessidade de o fazer, porque isso também mostra como há aqui alguma coisa, a desconfiança das pessoas também em relação aos negócios e à política, e que infelizmente têm razões para desconfiar. Era melhor se não tivéssemos todos que desconfiar e era melhor que
fosse mais normal. Eu acho que ele fez bem em em ter saído, sem dúvida nenhuma, porque acho que um dos maiores cancros da política portuguesa nos tempos democráticos tem sido essa promiscuidade gigantesca entre política e negócios, que acho que é, em parte, a grande responsável pela deterioração das relações do cidadão comum, do eleitor comum com os políticos, que até muitos deles não têm culpa nenhuma, que nunca estiveram nos negócios, mas que é por uns pagam os outros, um bocado. E fica, o que é que pensas? Fica sempre aquela dúvida, quando se mantém a ligação, fica sempre aquela dúvida de porque é que esta empresa escolheu esta pessoa porque tem este cargo e pode exercer influência que nos pode ser benéfica. Portanto, eu acho que também acabar com isso é vantajoso. Acho de facto curioso como a São José que ele saia do CDS. Não sei o que é que isto significa. Significa que se põe completamente fora de um futuro? Talvez não. Talvez só signifique que ele vê em Assunção Cristas uma líder que pode durar ainda algum tempo, não é? Pode-lhe dar... Tá bem, mas ele não vai fazer um estágio nos negócios para depois voltar para liderar o CDS, não sei. Depende da oportunidade. Como se dizia quando eu era nova, citando-te, já vi muitos porcos andar de bicicleta. Pois, mas não é, digamos que não é recomendável. Não sei, mas... Não sei se não acontecerá. Não é, mas infelizmente acontece com demasiada... Porque ele de facto parecia-me uma das pessoas por quem o CDS podia passar no futuro. Sim, ele era quer dizer, se consolidasse o percurso dele, poderia um dia mais tarde vir a disputar a liderança. Isto é um caminho que tem volta, não é? Pode ter volta. Pois, mas não devia ter volta. Do ponto de vista ético é complicado essa volta. Mas tem volta. Politicamente, legalmente tem volta. Não acredito que seja porque agora Paulo Portas está ligado a uma empresa petrolífera que o futuro dele tenha pura e simplesmente acabado. Eu não vejo que haja qualquer especialidade na maior parte desses crimes para serem investigados por um órgão de polícia criminal próprio, autónomo. Na prática, também há uma deficiência de formação dos elementos que constituem a Polícia Judiciária Militar. O que leva a que realmente eles não tenham presentes nem interiorizados o Código de Processo Penal e as suas efetivas funções no âmbito da investigação criminal. Esta semana, a antiga Procuradora-Geral da República, a Joana Marques Vidal, foi à Comissão de Inquérito, onde fez algumas relações interessantes, nomeadamente que o antigo diretor da PJ Militar não atendeu os telefones nem ao Procurador Amadeu Guerra, nem à Procuradora Joana Marques Vidal, e defendeu a extinção da Polícia Judiciária Militar. São José Almeida, concordas com esta extinção que já teve na cabeça de António Costa no passado, que entretanto pôs isso de lado? E que já foi pensada em vários momentos. Eu, como acho que a Polícia Judiciária Militar é daquelas crescências que vêm de não sei de onde e que são daqueles privilégios que os militares têm que não deviam ter, concordo em absoluto com a extinção. Mas o que eu acho mais extraordinário nestas revelações de Joana Marques Vidal é de facto a lata deste senhor, não é? Eu acho que também vou começar a adotar o mesmo comportamento. Quando aqui a Sónia me telefonar a pedir qualquer coisa, ou quando a direção do jornal me telefonar a pedir qualquer coisa e que eu esteja em casa, porque já fui para casa, ou esteja de folga, eu vou passar a não atender. Acho que é útil nós não atendermos o telefone às pessoas às quais somos hierarquicamente subordinadas. É uma coisa que é bonita, fica bem. O problema é que o homem acha que não é. Olha, eu também posso achar que me apetece ir ao cinema, mas não vou se estiver a trabalhar, não é? Ele é subordinado do Ministério Público. Isso é o que a Joana Marques Vidal lhe diz, é que aquilo é um órgão de polícia criminal dependente do Ministério Público. Claro. Mas parece-me que a atitude dele demonstra precisamente o contrário. Porque não genericamente os militares acham que vivem noutro mundo, não é? Helena Pereira, tu que percebes imenso militar. Pois, quer dizer, é assim,
A PJM é uma aberração, a verdade é essa. Não faz sentido. PJ militar? Sim, PJ militar, uma aberração, não faz sentido hoje. E conhecendo os militares como nós conhecemos, não é? Quer dizer, toda a gente percebeu isto, mas ainda ninguém tinha vindo explicar como a Marcos Vidal, dando exemplos de como é que aquilo funciona. Ou seja, como é que nós podemos acreditar, ou alguém acredita que um tenente diz a um coronel, ou um tenente da PJM diz a um coronel ou um general que está a ser investigado de alguma coisa, ou dá-lhe alguma ordem, ou... Não, é o contrário, quer dizer, numa instituição militar, independentemente do cargo funcional que se tenha, por isso é que na instituição militar o cargo funcional está dependente da patente, que é para aquilo combinar tudo. Um chefe tem que ter uma patente mais alta do que o subordinado, e não é compatível isso com um funcionamento, quer dizer, democrático e com o funcionamento da justiça, e portanto ainda bem que a Marcos Vidal vai contar, se nós tínhamos dúvidas, ouvimos de uma pessoa em suspeita como é que aquilo funciona na prática. Eu acho que agora vai ser uma questão de tempo, até os partidos depois disto, acho que até agradecem saber-se publicamente, vai ser uma questão de tempo para chegarem a acordo e finalmente extinguirem pela fusão da PJM com o PJ. O que tem salvo a Polícia Judiciária e Militar é a queda dos governos. Porque cada vez, desde que foi a revisão constitucional que permite a extinção, que acaba com os tribunais militares, 97, cada vez que um governo começa a pensar nisso a sério, há eleições. A seguir o governo cai há eleições. Foi o segundo governo do Guterres, foi depois o Sócrates, que ainda esteve no prazo também. Também, o de Durão Barroso também. Sim. Portanto, mas ela vai um bocadinho mais longe. Ela não fala só das desarticulações, ela diz mesmo que a PJ militar atua no limite da legalidade e que eles desconhecem o Código Penal, ou seja, atuam um bocado de forma discricionária, não é? Como se houvesse uma justiça militar, de facto. E isso é que é grave. Que não há desde 97. A antiga PGR a dizer que há ali um órgão que não conhece bem o Código Penal, não sabe bem aplicar a lei, mas está a investigar. E não sabem o quê? Acresce isso aquelas circunstâncias do achamento, não é? Foi lá a PJ militar, não deixava entrar a PJ, levou o equipamento para o quartel, mas já estava mexido quando lá chegaram. Portanto, tudo aquilo cheirou muito a ocultação de provas, e isso de facto é... E percebe-se também que terrível. A PJM não só é PJ militar, não, é PJ do Exército, porque aquilo na Marinha e a Força Aérea nem tocam lá muito. Também é impressionante. Portanto, achas que é uma questão de tempo até isto haver um consenso para a extinção? Mesmo entre os partidos, acho que há essa noção, não é muito popular porque não querem se meter com os militares e não querem, e agora também está a decorrer. Já foi pensado, mas está a decorrer agora o inquérito, eu acho que depois disto tudo, da comissão de inquérito. Achas que o próximo governo vai ter condições para poder fazer isso? Sim, porque havendo consenso dos partidos ou dos maiores partidos, será fácil. Eu acho, Helena, que os partidos nesta altura não vão avançar precisamente porque está a decorrer o inquérito. Acho que vão dar um tempo e depois disto concluído, aí sim, que é precisamente para não serem acusados de que isto foi uma reação a tancos. É como aconteceu noutros casos, não é? Na Casa Pia. Espera-se. Olha, mas se for uma reação a tanques, é uma boa reação, é uma coisa de que é bom serem acusados. Exatamente. Bem, ficamos por aqui no podcast Poder Público. Voltaremos daqui a uma semana. Até para a semana. São José Almeida, Helena Pereira, Sónia Sapaz e eu, Ana Sá Lopes. Até para a semana. Adeus. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.